Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. O governo federal deu mais um passo no planejamento de longo prazo da infraestrutura de transportes do país. Em Brasília, foi apresentada a avaliação estratégica do Plano Nacional de Logística 2050, que reúne diagnóstico, diretrizes e metas para orientar investimentos públicos e privados nas próximas décadas. Nesta quinta-feira, na Confederação Nacional dos Transportes, em Brasília, ocorreu a apresentação da avaliação estratégica do Plano Nacional de Logística 2050. O documento consolida o diagnóstico do sistema de transportes brasileiro e faz parte do Planejamento Integrado de Transportes, que orienta as metas de longo prazo para a infraestrutura do país. Construído em parceria com o Ministério dos Transportes, do Planejamento e Orçamento e a Infra SA, o PNL 2050 busca uma matriz de transportes mais equilibrada, com incentivo à intermodalidade e o uso de modais mais eficientes do ponto de vista econômico e operacional. Nós batemos recordes não só de obras executadas com recurso público, mas também de parceria com a iniciativa privada. Jorge comentou dos nossos 22 leilões. Nós tivemos de 93 até 2022, 129 bilhões de recursos de parceria com a iniciativa privada, e só agora nós já temos 247 bilhões contratados. Os dados mostram que o planejamento passou a ser decisivo para orientar investimentos, reduzir custos logísticos e ampliar a eficiência das obras, tanto públicas quanto concedidas à iniciativa privada. O secretário nacional de Portos, Alex Ávila, comentou sobre o leilão do Tecon Santos 10, que deve sair em março de 2026. É extremamente importante, vai aumentar a capacidade do Porto de Santos, mas também muito emblemático, porque muito embora vai ser o maior terminal da América do Sul para movimentar containers, também não vai resolver o problema do Porto de Santos, né? E eu diria, de toda forma, que tem o nítido sentimento, né, após 19 anos de setor, trabalhando aí tanto na iniciativa privada quanto pública, que esse problema nunca será resolvido, secretário Santoro. E não digo com relação a Santos, eu digo a nível nacional, porque a gente tem, acompanhando as estatísticas, a gente tem um crescimento, além do crescimento vegetativo das nossas movimentações de carga, né, a gente, do ano passado, em 24 em relação a 25, a gente vai fechar o ano aí provavelmente com algo como 3,5% a 4% de aumento. A assinatura da portaria que abre a consulta pública marca a próxima etapa do Plano Nacional de Logística 2050, ampliando a participação social na construção do planejamento do setor. O Tribunal de Contas da União analisa possíveis irregularidades em um contrato de transição firmado entre a Autoridade Portuária de Santos e uma empresa do Grupo Cesare no Porto de Santos. A decisão consta de despacho assinado no dia 16 de dezembro. A apuração foi aberta a partir da representação da empresa Reliance Agenciamento e Serviços Portuários, que questiona a execução do contrato de uso temporário de uma área no Sabuó destinada ao futuro Tecon Santos 10. Entre as alegações estão o descumprimento da movimentação mínima contratual, a operação apenas em regime de descarga direta, a ausência de licenciamento ambiental e de alfandegamento, além de possível prejuízo ao erário. Em análise preliminar, o TCU decidiu não suspender o contrato neste momento, avaliando que não estão presentes por hora os requisitos para a concessão de medida cautelar e que a interrupção poderia causar descontinuidade operacional no porto. Mesmo assim, o TCU determinou que a APS e a ANTAQ prestem esclarecimentos em até 15 dias, contados a partir do dia do despacho, sobre a fiscalização do contrato, os pagamentos realizados, a regularidade ambiental e a execução das obrigações contratuais. Procurada pela equipe do BNews, a Autoridade Portuária de Santos informou em nota que ainda não foi notificada sobre o despacho. A Autoridade Portuária explicou também que o contrato com a empresa Comporte-se Operador Portuário Cesare LTDA foi assinado em 25 de junho de 2025 e tem validade de até 1 ano ou até a conclusão do processo licitatório da área e a entrada do novo operador, vencedor do Tecon Santos 10,
ou ainda uma nova definição de uso pelo poder público, o que acontecer primeiro. A Portos do Paraná garantiu 5 bilhões de reais em investimentos depois de realizar 9 leilões em todas as áreas do complexo portuário. Além do valor dos contratos, a autoridade portuária vai investir pouco mais de 1 bilhão de reais na modernização do segundo maior porto do país. Entre as grandes obras estão previstas as construções de 2 grandes píeres nas áreas leste e oeste do cais, além da expansão do pier de líquidos. O cronograma de investimentos varia de 5 a 7 anos. Nos próximos 5 anos, nós teremos a finalização de todos esses investimentos. Lembrando que o primeiro leilão foi realizado em agosto de 2019 e esse investimento em março de 2023 foi entregue. Todos contratos saudáveis, contratos com premissas e obrigações de forma clara, tanto para o empreendedor como para a autoridade portuária, o que nos dá a condição de ter um planejamento cada vez mais adequado frente àquilo que a gente sabe que vai acontecer. Então, são terminais que vão aumentar sua condição de exportação ou sua condição de importação pelos investimentos, trazendo uma eficiência cada vez maior. Algumas áreas, como celulose, veículos e cargas gerais, já concluíram as obras. O canal de acesso ao porto foi leiloado em outubro. O consórcio vencedor administrará a dragagem por 25 anos. A principal intervenção será o aprofundamento do canal, cujo calado passará de 13 para pouco mais de 15 metros em até 5 anos. A alteração vai permitir que o porto receba navios porta-contêineres do tipo 366, com até 14 mil TEUs, e aumente drasticamente a capacidade de carga por embarcação. Navios graneleiros poderão carregar até 125 mil toneladas de soja e milho, superando a média atual de 78 mil toneladas. A partir da assinatura do contrato, a empresa terá que não só manter manter a profundidade atual, que é de 13,30, 13,50, mas entregar 15,5 metros de calado operacional nos próximos 4 anos, e que coincide com o tempo de conclusão dos investimentos desses últimos terminais leiloados. A concessão também vai promover uma redução de 12% no valor da tarifa inframar, paga pelos navios para acessar os portos. A tarifa cobre os custos das dragagens necessárias para garantir as manobras com segurança. Entre as novidades anunciadas pela Portos do Paraná estão novos equipamentos que reduzem as emissões de partículas de poeira, grãos e farelos e tornam a operação mais eficiente. Segundo a autoridade portuária, todo esse pacote de investimentos mira o futuro. Essa integração de ações nos dá a condição sim de falar que aí sim o porto não é o gargalo, sem esquecer do Moegão, uma obra expressiva. Hoje, na atualidade, é a maior obra executada com recursos públicos no ambiente portuário nacional, uma obra que vai dar uma capacidade ferroviária, não só pensando no hoje, nem não só nesses novos terminais, mas olhando o futuro. E qual é o futuro? Nas novas concessões ferroviárias que vão acontecer. Os contratos atuais estão vencendo nos próximos 2, 3 anos. Nós temos no estado do Paraná se tem a Ferroeste, que é uma concessão ferroviária também super importante, que vai sair. Então, o porto sendo preparado para receber todo esse volume de cargas adicionais que com certeza vão surgir nos próximos anos. Os portos da região norte movimentaram 12,6 milhões de toneladas de cargas em outubro de 2025, um crescimento de mais de 31% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a ANTAQ, que divulgou a informação nesta quinta-feira, o resultado foi impulsionado principalmente pela navegação interior, que respondeu por 7,4 milhões de toneladas, e pela cabotagem, com destaque para o transporte de contêineres, que cresceu 128%. Milho, bauxita e cargas containerizadas lideraram a movimentação. Ainda de acordo com a ANTAQ, o desempenho acompanha o bom momento do setor portuário nacional, que registrou recordes históricos no período. E o Brasil participa de acordos internacionais que definem regras para a navegação, a segurança e a proteção ambiental nos oceanos.
No Congresso, convenções marítimas seguem em análise e atualização. Em novembro de 2025, o Brasil foi reeleito para o Conselho da Organização Marítima Internacional, a IMO. O mandato vai até 2027. O colegiado é o principal órgão executivo da IMO, integrado por 40 países. Como mais de 95% das trocas comerciais brasileiras são movimentadas por via marítima, o país é signatário de tratados e acordos globais estabelecidos entre nações para regular a navegação, segurança, prevenção da poluição, responsabilidade civil, o trabalho no mar e outras atividades relacionadas ao transporte marítimo e ao uso dos oceanos. A página da Agência Nacional de Transportes Aquaviários na internet mostra que o Brasil é signatário de 11 desses acordos, ou seja, endossa e cumpre convenções e códigos internacionais que regulamentam temáticas como transporte, infraestrutura, segurança e sustentabilidade. Esta resolução da Organização Marítima Internacional, que ela foi construída em 1965, ela tem como signatários 121 estados do mundo inteiro e que ela sofreu mudanças de terminologia nesse período. Ela é muito importante assegurar padronização, assegurar simplificação para o trânsito de pessoas, de cargas, enfim, de embarcações nos diversos portos. Então, nós estamos fazendo uma adequação. Nós estamos aqui, a convenção já existe desde 65, ela foi modificada para se adequar a uma terminologia e estamos aqui por solicitação da própria Marinha para podermos nos adequar ou nos incorporarmos ou ratificarmos estas modificações de 2009. E, obviamente, nós vamos votar favoráveis e penso que o conjunto dos parlamentares partidos será favorável. As convenções marítimas tramitam pelo Congresso Nacional. Esse processo envolve o Poder Executivo, que prepara o texto e envia ao Parlamento, onde passa por comissões e plenários das duas casas. Hoje, duas convenções que estão no Legislativo são importantes para o setor marítimo brasileiro, a CLC 92 e a Convenção de Nairobi. Ambas tramitam por meio dos projetos de Decreto Legislativo 167 de 2025 e 269 de 2024, enquanto a CLC 92 trata da responsabilidade civil em casos de poluição por óleo, garantindo regras claras para custeio, indenização e proteção ambiental. Nairobi estabelece o padrão internacional para localização, marcação e remoção de destroços, reforçando a segurança da navegação e reduzindo riscos ambientais e operacionais. Os dois projetos estão sob análise da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado. No mês de outubro, o Senado aprovou o projeto que ratifica o texto atualizado da Convenção sobre Facilitação do Tráfego Marítimo Internacional para tornar mais simples, padronizados e seguros os procedimentos e regras que disciplinam a chegada, permanência e saída de navios em portos de todo o mundo. O relator na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional foi o senador Efraim Filho. Que a convenção constitui um instrumento multilateral voltado à harmonização de procedimentos administrativos e à eliminação de entraves burocráticos no tráfego marítimo internacional, ao estabelecer mecanismos de simplificação documental e interoperabilidade entre sistemas. O tratado contribui diretamente para a modernização do setor portuário, a redução de custos logísticos e a ampliação da previsibilidade regulatória, sendo compatível com os objetivos estratégicos do Brasil de aumentar sua competitividade global e sua integração aos fluxos comerciais marítimos. Já no plano jurídico, a Convenção preserva a soberania dos Estados, permitindo-lhe adotar medidas específicas para a proteção da moralidade, segurança, ordem pública e saúde. Somos pela aprovação do projeto de decreto 480 de 2023,
que aprova o texto consolidado da Convenção sobre Facilitação do Tráfego Marítimo Internacional. A primeira edição do Fórum Nacional Brasil Export Minas e Energia, realizado em Brasília, teve um painel dedicado ao debate jurídico sobre os acordos marítimos internacionais, regulação, convenções internacionais e a formação de marítimos, desafios e avanços para o setor marítimo e de óleo e gás. Para os participantes do painel, o desenvolvimento do setor marítimo e da indústria de óleo e gás deve se adequar às normas nacionais, convenções internacionais e à formação qualificada para atender a padrões cada vez mais rigorosos de segurança e operação. E realmente o Brasil tem não tem, eu diria, ele tem essa dificuldade na adoção. Eu estava lendo aí recentemente que, por exemplo, de 165 convenções marítimas, né, da área de transporte, aplicáveis ao transporte marítimo, apenas 65 foram adotadas. Mas o que nós temos observado é que realmente está tendo um desenvolvimento nisso, até porque o Brasil, 95% da carga exportada e importada é transporte marítimo. Então, é uma preemência a adoção desse tipo de convenção. A posição do Brasil, à medida da relevância que ele está se tornando no cenário internacional, acaba justamente trazendo a reboque essa necessidade da adesão das convenções. Vamos agora para o portal bnews.com.br. Eu destaco uma notícia sobre infraestrutura, porque amanhã o governo vai inaugurar uma ponte estratégica entre o Brasil e o Paraguai. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro dos Transportes, Renan Filho, vão entregar, então, em Foz do Iguaçu, a nova ponte internacional da integração. A estrutura, construída sobre o rio Paraná, conecta o Brasil ao Paraguai e representa um investimento binacional de 1,9 bilhão de reais. A obra é considerada estratégica para a logística regional, quanto para o fortalecimento das relações diplomáticas de ambos os países e comerciais também do Mercosul. Do lado brasileiro, a infraestrutura necessária para a operação, incluindo a nova aduana e os acessos viários, já foi finalizada e liberada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e pela Polícia Rodoviária Federal. Tá aí uma notícia muito importante. E o governo federal editou uma medida provisória que cria uma linha de crédito de até 6 bilhões de reais para a renovação da frota de caminhões no país. Os recursos serão operados pelo BNDES e poderão ser usados na compra de veículos novos ou seminovos por caminhoneiros autônomos, cooperativas e empresas do transporte rodoviário de cargas. A MP estabelece critérios de conteúdo nacional e sustentabilidade e prevê condições diferenciadas para quem entregar caminhões antigos, especialmente os com mais de 20 anos de uso. Vamos ver agora outras notícias que foram destaque nesta quinta-feira. A Receita Federal reteve 104 quilos de cocaína em um terminal privado no Porto de Paranaguá, no litoral do Paraná, nesta quinta-feira. A droga estava dividida em 96 tabletes escondidos em um contêiner com carga de feijão. O entorpecente tinha como destino a cidade de Lisboa, em Portugal. Apenas em 2025, nos portos do Paraná e de Santa Catarina, a Receita Federal já apreendeu mais de 2,4 toneladas de cocaína. E no Porto de Santos, outra apreensão. A Receita Federal interceptou mais uma tentativa de envio de cocaína ao exterior. Quase 600 quilos de droga estavam escondidos em uma carga de 76 toneladas de amendoim distribuídas em 3 contêineres que tinham como destino a Lituânia. Esta foi a segunda apreensão realizada em menos de 24 horas e a terceira registrada no mês de dezembro. Com o resultado, o volume de drogas apreendidos em 2025, que totaliza 7 toneladas e 89 quilos, se aproxima de superar o número de 2023, quando a Receita Federal apreendeu pouco mais de 7 toneladas e 140 quilos de entorpecentes. A Ferrovia Transnordestina iniciou os primeiros testes operacionais no trecho de 855 quilômetros entre Bela Vista do Piauí e Iguatu, no Ceará, nesta semana. Projetada para o transporte de grandes volumes de carga, a Transnordestina teve na semana passada a liberação do IBAMA para transporte de mercadorias na malha ferroviária. Os testes começaram hoje, quinta-feira, com 20 vagões carregados de milho.
O Ministério de Portos e Aeroportos, a Agência Nacional de Aviação Civil, a Aeroportos Brasil e a Associação Brasileira das Empresas Aéreas vão realizar uma força-tarefa para garantir o funcionamento do transporte de passageiros nos aeroportos do país durante as festas de fim de ano. Entre os dias 19 de dezembro e 5 de janeiro de 2026, as ações ocorrerão em 15 estados de todas as regiões do Brasil, com reforço de servidores, fiscalização e monitoramento. O BNews 19 horas fica por aqui. Uma excelente noite para você. Voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá.